Muito bom dia, meus queridos irmãos. É um prazer nós estarmos de volta para a meditação da Palavra de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos assistem através da internet e gostaríamos de pedir a sua participação e contribuição aí na divulgação do nosso trabalho. Se inscreve no canal e participe, compartilhe com um amigo seu, com um irmão seu. E assim você está contribuindo na divulgação desse ministério, na disseminação da palavra de Deus. E hoje, pela manhã, nós vamos falar para a família. Isso é um dos ministérios que Deus tem me chamado ao longo dos anos, mais ou menos há 12 anos, 15 anos que nós trabalhamos com família. Sempre a gente está trazendo também estudo sobre família, mensagem na igreja. E hoje nós vamos aproveitar, até porque com esse isolamento social, ouve-se por aí que muitas famílias estão passando por uma certa dificuldade, né? O estresse, né? A falta de espaço, a privação. Então, às vezes, há desentendimento, há crises, há conflitos. Em países lá fora, o índice de divórcio tem aumentado. Esperamos que isso não ocorra aqui na nossa nação. Mas nós vamos usar um texto bem conhecido nesta manhã, que é Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Você já sabe de qual eu creio este verso. Esse texto melhor. Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou: o que era aquilo? E ele lhe disse: Veio o teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas ele respondendo disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele disse: Filho,
Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que palavras extraordinárias desse pai ao restaurar aquele filho perdido. Eu queria começar, meus queridos irmãos, com uma reflexão a partir de algumas definições da família. Segundo o sociólogo F. Basto de Ávila, a família é o único fenômeno social que se encontra em todas as épocas, em todos os tempos e em todas as culturas. A família é o agente integrador, estabilizador e emocional do ser humano. Porque a família é um projeto de Deus. Não existe outra oficina que se possa comparar à família na formação do caráter do indivíduo. É dentro da família que todos são chamados para servir. E é nessa convivência que aprendemos que quem não serve, não serve, diz Josué Gonçalves. Deus criou a família com propósitos bem definidos. Deus criou a família para a procriação, a recriação, a unificação e a glorificação do seu nome. Quando a família serve para cumprir os propósitos de Deus, ela se torna um lugar de manifestação da glória de Deus. Isso nos ajuda a compreender o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se a família é um projeto de Deus e existe para a sua glória, qual a resposta que daremos às pessoas que frequentemente perguntam? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Por que famílias de pessoas boas fracassam? Por que bons casamentos terminam em tragédias, nas barras de um tribunal? Por que os relacionamentos dentro da família ficam doentes? São perguntas que se impõem a todos nós. E a parábola do filho pródigo, Jesus fala de uma família que estava em crise, porque não existe família perfeita. E essa família precisava de restauração. Apesar desse pai gostaria tanto de ter esse filho com ele se distancia e essa família fica doente. Então nós gostaríamos de pensar rapidamente quando uma família entra em crise, como a família dessa parábola. Primeiro, uma família entra em crise quando em nossos corações há uma desvalorização daquilo que ontem era precioso e de muito valor. Então, quando eu começo a perder essa visão do valor da família, quando ontem ela tinha um valor muito grande para mim. O mais moço, ele diz: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai reparte, e passando muitos dias ele vai embora, e ele ali está, indo para um lugar distante. Então, a desvalorização dos valores paternos estão aqui na vida desse jovem. O pai se torna descartável. Os valores não existem mais. A desvalorização do lar, o lar perde a importância, o jovem vai embora. A desvalorização dos irmãos, ele deixa seu irmão lutando sozinho. Os irmãos não se tornam mais algo precioso, são dispensáveis. O filho pródigo vendeu barato tudo o que tinha. O filho pródigo
ele deixa o seu pai, seu irmão e os bens. Eis a razão porque o divórcio e o abandono do lar é a apostasia do amor. Porque quando uma família entra em crise, dificilmente a primeira coisa que vem à mente nos casais é o divórcio. Porque com a desvalorização do lar vem a rejeição daquilo que anteriormente tinha muito valor e agora se torna sem nenhum valor. Então a família entra em crise quando aquilo que ontem tinha valor, hoje não tem mais. A esposa, o esposo, o filho, a vida da família, os bens, enfim. Segundo, a família entra em crise quando o desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar, mesmo tendo tudo à sua disposição. Mas eu não quero ficar. O filho pródigo tinha tudo. Ele tinha um pai maravilhoso. Ele tinha campo cheio de animais. Uma casa para a qual ele podia voltar no final do dia. Ele tinha amigos leais, trabalho digno. Ele tinha uma mesa farta. Ele tinha as melhores roupas, as melhores joias, os melhores calçados, a melhor música. Mas ele decidiu ir embora, apesar de ter tudo o que ele precisava. Resumindo, ele tinha proteção, conforto, amor, segurança, perdão, festa, mesa farta e carinho. Por que ele saiu? Por que ele saiu? Por que ele foi embora? Porque tantas famílias enfrentam o abandono. E a Bíblia nos dá uma resposta bem clara para isso. Porque nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, e nós não conhecemos. Quando Jesus disse para vigiar, Ele não diz para você ficar a noite toda acordada. Ele disse para vigiar o coração. Nada é tão perigoso como o nosso coração. O filho pródigo foi traído pelo seu próprio coração. Provérbios 4:26, nós temos um conselho extraordinário. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Todas as fontes. Sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração. Então, esse filho pródigo, ele vai embora porque ele não valoriza tudo o que ele tinha e ele desperdiça. Terceiro lugar, uma família entra em crise quando ela começa a desejar a morte do outro. O filho mais moço diz: pai, dá a parte da herança que me cabe. Pedir a herança naquela cultura era pedir a morte do pai, porque a herança só era dividida após a morte do pai. É como que ele estivesse dizendo: pai, eu queria que o senhor morresse o mais rápido possível para mim pegar a minha parte. Quantos vivem assim? Eu já vi pessoas falar isso. Quantos dizem assim: ah, se ela morresse. Ah, se ele morresse. Há pessoas que até oram dizendo: Senhor, por que o Senhor não me livra dessa pessoa? Eu não aguento mais. O filho pródigo fez isso. Então a família entra em crise quando a gente deseja a morte daquela pessoa que está próxima de nós. Quantos cônjuges, quantos filhos, quantos pais, quantos irmãos estão perdendo a parte dos bens que lhe pertencem e partindo para uma terra distante e dissipando tudo de uma forma
quão triste. Precisamos fazer uma reengenharia da nossa vida para ver onde estamos errando. Quarto lugar, uma família entra em crise quando a alegria da família nos incomoda. Tá? Verso 28 diz que o filho mais velho, ao chegar e ver a alegria do retorno do irmão, ele fica incomodado. No coração do irmão mais velho havia fortalezas que precisavam ser destruídas. E às vezes nos nossos corações, enquanto família, existem fortalezas que precisam ser destruídas para que a crise não se instale dentro da nossa casa. A primeira fortaleza que precisava ser destruída no coração daquele jovem era a inveja. A inveja não nos permite participar da alegria da família. Às vezes a inveja é um mal que destrói muitos lares, que promove ódio, que promove discórdia e não permite que a gente celebre a alegria com o outro. A inveja nos transforma de querubins ungido a anjo caído. Foi isso que aconteceu com Satanás. A inveja nos transforma de querubim ungido em um anjo caído. A segunda fortaleza que aquele homem precisava vencer, e nós também, para que a família não entre em crise, é o desejo de vingança. O grande problema do irmão mais velho era a sua dificuldade de perdoar. Ele chega para o pai e ele está incomodado com o perdão do pai. Na sua opinião, no seu ponto de vista, aquela era uma oportunidade para o pai se vingar do seu irmão mais novo. Se esse teu filho, ele não o considera nem irmão, se esse teu filho gastou tudo que nós tínhamos, ele não merece. É como que ele dissesse: pai, o senhor está tendo a oportunidade de dar o troco. Família entra em crise quando nós temos dificuldade de perdoar e o desejo de vingança é muito grande nos nossos corações. E pior, ele não considera aquele seu irmão como família. Ele diz: esse teu filho, quem não perdoa, faz da sua vida um funeral e do seu coração um depósito de vingança. Diz o pastor Josué Gonçalves. Quem não perdoa, faz do seu coração um funeral, da sua vida um funeral e do seu coração um depósito de vingança. Então essa era a segunda fortaleza que ele precisava vencer. A terceira fortaleza era a amargura. Aquele filho mais velho estava amargurado. Pessoas amarguradas sempre tentam estragar a festa no coração do outro. O filho mais velho, ao lançar no rosto do pai os pecados do seu irmão mais novo, ele tentou provocar e estragar aquele momento de alegria, porque ele estava amargurado. Ele disse: vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mataste um bezerro cevado. Ele estava com o coração amargurado. Quantos lares estão com seus corações amargurados? Filhos amargurados, maridos amargurados, esposas amarguradas, irmãos amargurados. A amargura é um câncer na alma. Pessoas amarguradas são mal-humoradas. Pessoas amarguradas ficam irritadas facilmente. Como ele ficou irritado e não queria entrar na casa. Pessoas amarguradas não conseguem enxergar o que tem. O pai chama e diz: filho, olha o que tu tem. Tudo que eu tenho é teu, filho. Não há razão para ter amargura no teu coração. Você precisa vencer essas fortalezas se elas estão no seu coração. Mas tem um segundo ponto nesta mensagem. Quando a restauração acontece na família. Quando é que nós podemos restaurar a nossa família em crise? Quando aquele que se afastou da família reconhece seus erros. Diz o verso 17 que ele cai em si. Toda mudança passa pelo reconhecimento e o reconhecimento nos leva a um arrependimento. Precisamos de reconhecer os nossos erros.
filho mais moço reconheceu que foi um desobediente, um estúpido, foi precipitado, ingrato, machucou, entristeceu e dividiu a família. Arrependimento é a tristeza pelo pecado, arrependimento é a confissão pelo pecado, arrependimento é o abandono pelo pecado. O arrependimento é a coragem de colocar para fora aquilo que está adoecendo a alma. Ele disse, eu vou voltar, eu vou confessar os meus pecados. O filho mais velho, mais novo, coloca para fora tudo que estava adoecendo, o adoecendo por dentro. E o filho mais velho faz a mesma coisa, ele coloca para fora tudo que estava lhe matando por dentro, que era o ódio e a mágoa do seu irmão. Será que como marido sabemos como vai o coração da nossa esposa? Será que como esposo você sabe como está o coração do seu marido? Será que como pai sabemos como vai o coração dos nossos filhos? Será que filhos sabem como está o coração dos seus pais? Será que por trás do silêncio de um marido, de uma esposa, de um filho, não há um coração angustiado e amargurado? Então, como descobrir isso? Penso que uma conversa franca e honesta pode desencadear um processo de restauração, de reconhecimento, de arrependimento, de confissão e de alegria. Então a família, ela se restaura quando aquele que se afastou da família reconhece o seu erro. Mas em segundo lugar, quando a restauração acontece numa família em crise, quando alguém decide ser agente transformador dessa família, o pai, ele não desistiu do filho. Ele não desistiu do filho, porque ele sabia que a família era um projeto de Deus. O pai não desistiu do filho que se rebelou e nem desistiu do filho que foi embora. O pai não desistiu do amargurado, nem do revoltado. Como um pai, ele restaurou o filho que tinha ido embora. Ele esperou, recebeu, perdoou, restituiu, celebrou. Como um pai, ele restaurou o filho amargurado e infeliz que tinha ficado com ele, mas com o coração ranzinzo. Portanto, você quer vencer as crises na família, então não desista dos seus. Reconheça seus erros, confesse seus pecados. Decida ser agente de transformação na família, porque família é um projeto de Deus. O pai dessa parábola escolheu ser canal de graça, de restauração, de bênção para aquela família. O pai sabia que o perdão era o caminho da restauração. Não existe outro caminho que traga a cura e a restauração na família, a não ser o perdão. E gostaria de concluir com uma frase extraordinária de Philip Yancey. Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, ele diz a seguinte: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Então, perdoe, perdoe e perdoe. Somente perdoando, enquanto família, e que podemos vencer e superar as crises e tribulações desta vida. Que Deus nos conceda a graça. Temos sabedoria para vencer esses problemas. Oremos. Grande Deus, nesta manhã tão grandiosa e tão sublime, nós queríamos te pedir que o Senhor derrame a tua bênção sem medida sobre as famílias de nossa nação, as famílias de nossa igreja, para que nós possamos desfrutar de um bom relacionamento, de uma boa comunhão e de uma alegria indizível. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém.